ouvi os meus queridos amigos e só falta quase vida em paz e Deus nos acompanha, não é? Falta quase vida em paz. Mas eu tenho 45 anos e por isso acho que ainda posso falar com alguma proximidade. Eu há bocadinho não sei se o cartão jovem já chega aos 45, não sei. Mas a esperança de vida está cada vez mais esticada, não é? Portanto, está a ver, quando eu comecei a colaborar na regeneração tinha 5 anos. Portanto, ao ouvir estas coisas todas até agora, fui viajando na minha experiência pessoal. E como tudo isto bate certo, e é verdade, e como cada pessoa é ela própria. Não é? Todas estas roupas, todos estes alfaiates, todas estas medidas, todos estes perfis, ou seja, tudo que é pré-feito, mesmo as refeições pré-feitas, tudo que está pronto, come e consome, cada vez tem menos saída. Mas tem saída, porque há quem goste, há quem por preguiça ou por necessidade também alinha em tudo que esteja já esteja mastigado, já esteja pronto, já esteja pensado, já esteja refletido, já esteja feito. Também há quem goste dessa possibilidade. Bem, lá na Renascença, quando estamos a falar dos orçamentos e da publicidade e do dinheiro e da falta dele, vem sempre uma reflexão interessante de duas coisas que chocam, e acho que tem a ver com o que disse o Alfredo também, que é as agências de comunicação teimam em dividir o mercado por idades, e nós teimamos em dividir por estilos de vida, porque cada vez mais concluímos que os mais velhos querem ser tratados como se fossem mais novos, e os mais novos querem ser tratados como se fossem mais velhos, o que é uma atrapalhada, não é? Bem, mas estou convencido que isto de dividir as pessoas por idades não bate certo. Não é? Aliás, eles vão concluindo o quê? Que as pessoas mais velhas é que têm dinheiro, não é? E por isso começam a aceitar que na publicidade de grandes automóveis, não é? Começam a ver que o jovem é o que quer o carro, mas o pai e o avô é que têm dinheiro para o carro. Ou seja, há aqui este choque e, portanto, os estilos de vida penso que são mais assertivos do que propriamente fatiar as pessoas por faixas etárias. Então temos perante nós, quando vamos ao interior, ao litoral, à zona urbana, no exercício de funções muito diversas, encontramos jovens que se encaixam nas várias perspectivas que o Alfredo falou. Desde os jovens que gostam deles próprios de descobrir tudo, que lhes repugna alguma coisa que seja imposta, fechada, é assim porque é assim, e de outros que estão na maior, não estão nada preocupados com isso. E aqui temos uma coisa interessante do Papa Francisco, que ele insiste muitas vezes, que é quando nós dizemos os jovens são os homens do amanhã, o Papa normalmente interrompe e diz de hoje, não é? Porque é uma conversa nossa, estamos sempre a dizer que eles serão homens amanhã e depois da manhã e depois da manhã, mas o Papa insiste sempre que eles são os homens de hoje. E depois também nos provoca para tirar, e peço desculpa entre aspas, o rabo do sofá. Porque também há muita gente que gosta da comodidade, quem diz sofá, diz da cadeira, e então se tiver um computador à frente com internet, ainda melhor, ou se tiver um ecrãzinho com internet, que seja ainda melhor. E, portanto, o desejo e a vontade de influenciar o que é que seja, às vezes, é muitíssimo reduzido. E o Papa provoca-os, então, na linguagem própria deles, a serem influenciadores. Eles próprios serem influenciadores daquilo que é o futuro, mas que tem que ser construído por eles já, hoje, não é fazer promessas em relação ao que possa ser no futuro. E aqui encaixamos do Interrail à geração Erasmus. A geração Erasmus está-nos a fornecer coisas divertidíssimas. Não é? Eu quando vou, aqui em Lisboa ainda não, mas tenho equipa de casais no Porto, e é divertidíssimo porque as mães e as avós choram baba e raio. Coitadinhos meninos, estão no estrangeiro, coitadinhos, aquilo é uma coisa de ir às lágrimas. Mas os filhos e os netos estão deliciados com a experiência. O Sr. Dom Manuel Clemente, uma vez no Porto, fez via Skype, um encontro que estavam os pais no Porto, os pais e os familiares, e estavam os jovens, estavam nos Estados Unidos, um em Londres, um em Paris, e não sei o quê. Então no Porto era uma fatalidade. Era uma desgraça, coitadinhos, meninos, uma tristeza, isto não vai a lado nenhum, e depois ouvíamos os jovens a dizer que é magnífico, é uma experiência única da vida, eles são cidadãos do mundo, isto não batia certo, mas é um bocadinho este choque
entre aquilo que são as expectativas dos pais de avós em relação aos meninos, de preferência que não saiam de casa, não é? E em relação aos meninos que estão, sempre possível, mortinhos por sair de casa e fazerem-se à vida e serem capazes de experienciar esta cidadania europeia, global e mundial. Falta saber agora, estando nós no rescaldo das eleições europeias, se de facto os jovens foram ou não foram aqueles que ficaram em casa, maioritariamente ou não. Estávamos todos muito expectantes, que era a primeira vez que os nascidos em 2000 iriam exercer o seu direito de voto. É interessante depois vermos, de facto, se sentiram ou não se sentiram atraídos por esse exercício do voto. E se, há um bocadinho falávamos, estou muito convencido que muito do peso do voto verde, o voto verde, penso que poderá ser muito ligado aos jovens, não é? E desejo que assim seja e que seja menos em relação a outras possibilidades, porventura. Mas dizemos que naquilo que é agora a experiência na Igreja, do acolhimento dos jovens, dizemos que temos situações muito diversas, não é? Estou a ver ali o chefe, o assistente nacional do CNE, e eu estou aqui à vossa frente no Bispo por causa dos escuteiros. Não foi por causa de ir à missa, de ir para a catequese, nem nada disso, que eu fugia disso tudo. Mas caí nos escuteiros e deu nisto, não é? Portanto, está-nos a ver. Mas depois há muitos outros movimentos. Mas dizer-vos uma coisa muito interessante, que é agora mesmo uma realidade muito de agora, até de Lisboa e dos centros urbanos, a Missão Paris, a Missão Lisboa, ou seja, nós somos capazes, isso o Alfredo já disse de uma maneira muito mais sistemática e académica, os jovens, eu às vezes uso esta imagem que acho que é feliz, que é, nós, se quisermos levar 10, 20, 30, 50 jovens a uma sala para rezar no terço, eles não estão bem virados. Mas se dissermos assim, temos que construir 1 milhão de terços para mandar não sei para onde, eles vão lá e constroem os terços. E se calhar no fim até rezam. Mas se for à partida para irmos rezar nos tercinhos, se calhar não vão. Mas se for para os construir e para serem úteis para os outros, vão imediatamente. E é um bocadinho como é que eu ia dizer, esses intermédios, não é? Esses intermédios entre aquilo que é o desejo, a vontade, o interior do jovem de estar em relação ao outro, de se disponibilizar, de ajudar, de partilhar, de conhecer. E quando nós às vezes insistimos em nos obrigar até estar nas celebrações, há celebrações que são terríveis, não é? Há celebrações que são terríveis. Aliás, eu dizia muitas vezes, depois tenho que cortar isso do vídeo, não é? Eu dizia muitas vezes, quando nós vamos às concelebrações, e é o Sr. Bispo a presidir, aquilo é terrível, nunca mais se calam, não é? E a gente fica ali assim a pesar os... Quando somos nós, não. Quando somos nós estamos a falar, achamos que está muito bem, as pessoas gostam de ouvir e quanto mais tempo melhor. Mas quando estamos a ouvir, não é bem essa experiência. Ou seja, os nossos jovens, cada um é como é óbvio, mas a Igreja, e tem-o feito em algumas realidades, mas é preciso alargar e cada vez mais, não estar à espera que eles venham ao encontro daquilo que são as nossas estruturas e o nosso modo de nos organizarmos, mas sermos capazes nós de adaptarmos a comunidade àquilo que é a pessoa de cada um dos jovens. Porque, e agora puxando a sardinha à mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é no dia 2 de junho, as comunidades, a comunidade humana e a comunidade digital. Ora, como é que nós, este sentido de pertença, como é que o jovem cultiva na sua vida este sentido de pertencer à comunidade? Estamos a ver que é muito mais fácil ele sentir-se pertença de uma comunidade digital, seja ela qual for, do que porventura pertencer à comunidade paroquial ou à comunidade A, B ou C. Ora, e aqui vai muito de olhos nos olhos e coração a coração, como dizia o Papa Bento XVI e diz o Papa Francisco, que todas estas nossas reflexões com os jovens ou até com pessoas de idades mais diferentes, vai da importância que eu dou ao outro. E eu, como sacerdote, como agente pastoral, não estou sentado numa repartição em que as pessoas têm de fazer coincidir as suas disponibilidades, os seus sentimentos com o produto que eu tenho para oferecer, mas exatamente ao contrário. Aliás, aquilo que falava no fim, a figura do próprio Cristo. A figura do próprio Cristo que, no meio da multidão, é capaz de dar atenção àquela pessoa.
E eu acho que nos tempos que vivemos, o que falta é dar atenção àquela pessoa. E mesmo nestes, e para mim, desculpai eu meter o assunto do outro lado, mas ouvimos muitos agentes políticos e partidários, e de Portugal, e da Europa, e do mundo, e grandes reflexões, mas às vezes parece-nos que ninguém está preocupado com aquela pessoa. E os jovens são muito sensíveis exatamente à preocupação com aquela pessoa. A pessoa é o mais importante. E quando nós somos capazes de os cativar dessa maneira, quando nós somos capazes de lhes testemunhar que ser cristão é muito disso, conseguimos cativá-los e, acima de tudo, eles conseguem descobrir Deus. E termino a experiência que tenho feito nas jornadas mundiais de juventude, seja nesta última de Panamá, seja em Cracóvia, seja em Sydney, seja em Madrid, nós vemos centenas, milhares, até milhões de jovens de países diferentes, de ideologias partidárias e políticas e nacionalistas e daqui e de lá, mas vemos como é que são multidões de jovens em estado puro, não é? Uns com os outros, sem fronteiras, sem obstáculos, mas também chegamos lá e vemos que o essencial da vivência cultural está presente, mas depois é uma igreja totalmente aberta àquilo que são os gritos e os anseios de cada um deles, ou seja, eles sentem que são ouvidos, sentem que a igreja ali naquele momento está sensível àquilo que são os seus gritos interiores, e não ao contrário de qualquer imposição, de qualquer tipo de culto, de rito ou de sensibilidade em relação a eles. Por isso, dizer-vos que estou muito esperançoso, tenho muita confiança nesta capacidade dos nossos jovens serem capazes de fazer caminho, e de fazerem caminho e ensinar-nos a nós a sermos capazes de os encontrar nesse mesmo caminho, porque já estamos a ver que eles com o GPS em tudo e mais alguma coisa, serão capazes de encontrar estes caminhos, estes testemunhos de Deus, porque, e termino, o Papa João Paulo II, no início deste milénio que vivemos, dizia que a humanidade espera, deseja, grita que sejamos capazes de lhes testemunhar o rosto de Cristo. E eu penso que é exatamente isso que os jovens desejam, esperam, e é isso também que a Igreja tem que fazer um esforço por testemunhar no dia-a-dia da sua vida, dando atenção àquela pessoa, porque isso é que é importante.